Olá, mais uma vez, muito bem-vindos ao Mais Vale, projeto da SECRE, em parceria com a Rádio e TV Imprensa, para debater novos caminhos para o desenvolvimento e integração do Vale do Paraíba por meio da atividade industrial. Eu sou o Rui Gonçalves e comigo aqui está o Bruno Frossard, diretor da SECRE, e também os nossos convidados, Kleber Grasso e Fúvio Delicato. Ambos são engenheiros, ambos têm experiência no setor aeronáutico e também na área de cultura organizacional e também consultoria de empresas. O tema da nossa conversa de hoje é alternativas de desenvolvimento para o Vale do Paraíba com foco nas tecnologias, novas tecnologias. E também a necessidade de formação de profissionais para permitir esses avanços. E eu quero começar esse papo de hoje discutindo o seguinte: a gente tem aí pela frente a possibilidade de uma usina termoelétrica implantada aqui, instalada no Vale do Paraíba. Num momento em que o mundo desenvolvido, principalmente, está focando muito na energia renovável, limpa, a energia eólica, a energia solar, e a gente nessa matriz de combustível fóssil. Bruno, a gente poderia estar aí dando um passo adiante, já à frente das outras regiões do país, talvez, e a gente parece que está dando um passo atrás? É estranho, né? É estranho a gente estar discutindo em pleno século XXI, em 2021, a possibilidade de ter uma usina termoelétrica no Vale do Paraíba. Numa região cercada por montanhas, a gente discutindo esse tipo de coisa, enquanto o mundo inteiro discute sobre ESG, né? O Environmental, Social and Governmental. Puxa, a gente precisa mudar, a gente precisa avançar. Faz sentido a gente reduzir as restrições do Estado, faz sentido a gente permitir a atividade empreendedora. Isso é um fato. Por outro lado, não faz o menor sentido a direção que a gente está andando. Enquanto a gente podia estar discutindo a possibilidade de desregulamentar o investimento em energias renováveis aqui na nossa região, independentemente de quais sejam elas, né, a gente está discutindo geração termoelétrica. Eu acho um erro a discussão, eu acho um desperdício de tempo dos legisladores nossos a gente ir nessa direção. Você estava falando do mundo desenvolvido, mas a gente não precisa ir muito longe. Essa semana, na semana que passou, na empresa em que eu trabalho, a gente embarcou 8 cargas para o deserto do Atacama, no norte do Chile. Chile, aqui na América do Sul. O deserto do Atacama, que quando a gente estudou no colégio, quaisquer de nós, assim, a gente aprendeu que é o deserto mais seco do mundo. Ali é impressionante como aquilo é árido, e de repente hoje a gente está vendo uma mudança de algo que era absolutamente inútil para um mar de geração de energia fotovoltaica. Puxa, o que isso tem a ensinar para a gente? Eu acho que essas perguntas a gente precisa se fazer antes de pegar e falar, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa só para justificar a atividade legislativa, eu acho que não faz muito sentido. Mais uma vez, eu acho que menos Estado, mais resultado, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar numa outra direção. O que a gente pode fazer no que diz respeito a fomentar a atividade empreendedora, mas com vistas de fato, a sustentabilidade. A gente tem que pensar não só o curtíssimo prazo, mas quais são as gerações, o que a gente está deixando de legado para as gerações que estão vindo, né? Quando a gente olha o Vale do Paraíba, que começou no começo da década passada, quando a gente pensava, puxa, que região em que vinham se tratar aqui para as doenças respiratórias, justamente nessa região a gente está discutindo uma usina termoelétrica. Eu acho que não faz muito sentido, a gente precisa ir numa direção diferente dessa, né? Infelizmente. E se a gente for pensar bem, recentemente a gente tem perdido grandes oportunidades em momentos de crise, dar um passo para avanços nessa linha. Esse exemplo de estar discutindo uma usina termoelétrica agora, quando a gente já devia estar muito mais avançado em energias renováveis, é só o mais recente. Se a gente for alguns anos para trás, lembrar da crise de 2008
que se prolongou aí no início dessa última década, a gente teve grande incentivo, por exemplo, aqui no Brasil, numa política anticíclica, né, para que a gente não entrasse nesse sufoco, né, era de estimular a venda de automóveis. E não houve contrapartidas das empresas para que os automóveis, ou pelo menos até chegar lá na frente no inovar alto, né, mas naquele primeiro momento não teve nenhum tipo de contrapartida que fizesse com que os automóveis brasileiros fossem mais eficientes, mais econômicos, menos poluentes, né? Simplesmente era uma redução de impostos pura e simples, né? Pura e simples. E aí a gente vê agora de novo a gente perdendo a chance de, num momento de crise, fazer um investimento bastante interessante. Fúvio, eu vou puxar você para a conversa. Você que também tem essa visão do quanto é importante a gente ter esse foco, né, na inovação, na novidade. O que você acha de um estado, não estou falando do estado de São Paulo, mas estou falando do Brasil como um todo, em que não aproveita essas oportunidades para tornar o país mais avançado, justamente naqueles negócios que o mundo está apontando como sendo efetivamente uma grande necessidade, a energia limpa e renovável. Obrigado, o Rui, obrigado, Bruno, e obrigado, Kleber. A gente percebe uma coisa muito estranha aqui no Brasil. E a melhor palavra que eu encontro para discutir, para descrever isso é estranha. Enquanto todo o desenvolvimento é incentivado com desenvolvimento de novidades, no Brasil, toda vez que o Estado entra, ele entra com desenvolvimento de quantidades e nunca de novidades. Então, por exemplo, novas tecnologias são as coisas mais difíceis do mundo de você conseguir investimento para fazer no Brasil. Você desenvolve os TRLs mais altos e não desenvolve, ao contrário, você desenvolve os TRLs mais baixos e não desenvolve os TRLs mais altos. Os TRLs mais baixos são aqueles que ainda estão no nível de laboratório e não podem ter aplicação direta na vida do ser humano comum. Enquanto que os TRLs mais altos, se você conseguir chegar ao TRL 9, que é o TRL de uso direto pelo dia a dia do cidadão, é o que precisa. A gente precisa pegar essas tecnologias que estão aí, me desculpem, num TRL intermediário, 5, 6, e passar esses TRLs para 8, 9. Aí sim nós vamos ter grandes desenvolvimentos de grandes novidades e grandes tecnologias que poderão em si ajudar. Por exemplo, o que o Bruno acabou de falar, a energia fotovoltaica. Há quantos anos eu conheço a energia fotovoltaica? Eu conheço a energia fotovoltaica há 46 anos. Só agora a gente está vendo a energia fotovoltaica num TRL capaz de produzir efeitos distributivos para a sociedade. Então, é esse tipo de investimento que a gente percebe que falta no nosso Estado. O nosso Estado não pensa no investimento de aumentar e crescer o TRL daquela tecnologia. É o cúmulo continuar se investindo em TRLs tão baixos, desculpa, como, por exemplo, os TRLs de uma usina termoelétrica. Nós temos coisa muito melhor a fazer com os nossas cabeças pensantes, nossos institutos de pesquisas, do que ficar investindo em uma coisa tão já batida e antiga. Agora, antes de passar a pergunta para o Kleber, explica para a gente o que é um TRL. Ah, legal. É bem lembrado. Desculpa aí, o Rui. TRL foi uma escala inventada pela NASA no século passado para poder comparar o nível de desenvolvimento de uma tecnologia. Então, os TRLs variam de 1 a 9, sendo que quanto mais baixo o TRL, mais experimental é aquela tecnologia. E quanto mais alto o TRL, mais prática
mais possível de usar pela sociedade é aquela tecnologia. Então, vamos dar um exemplo. Transporte do corpo humano através de ondas. TRL está lá embaixo, é pesquisa de laboratório ainda. Existe a teoria quântica, a teoria do Einstein, existe a teoria toda da física que diz que isso talvez seja possível, mas ainda está em nível de laboratório, não conseguiu se fazer nada prático. Em compensação, o motor a explosão, por exemplo, qualquer um faz em casa. Qualquer usinador de peças metálicas pode construir um motor em casa. É uma tecnologia que já está na mão de todos os envolvidos com o uso dela. É isso que é um TRL, é uma escala de graduação da usabilidade da tecnologia. Perfeito, perfeito. Agora, Kleber, para você entrar nessa conversa aqui, a gente está discutindo justamente como é que a gente pode resolver essa questão. É lógico que nem eu, nem você, nem o Bruno, nem o Fulvio vamos chegar lá e falar assim, não vai abrir essa usina, não vai montar essa usina aqui, vocês vão montar uma usina solar, não é tão simples assim. Agora, existem diversas formas de geração de energia que poderiam estar aí no foco, e estamos falando de geração de energia pura e simplesmente porque a gente está num momento em que a gente está vivendo uma crise hídrica que se transforma numa crise energética por causa da nossa matriz e que poderia ser está sendo atacada esse problema por um outro projeto de longo prazo em que a gente tivesse uma diversificação maior da nossa matriz energética. Como é que você vê os potenciais que a região tem que poderiam ser explorados por novas fontes de energia renováveis e limpas que poderiam trazer muito desenvolvimento para a região com um impacto ambiental zero ou muito baixo? Então, eu gostaria de, no primeiro momento, dar uns 10 passos atrás, né? Por que isso? Porque a gente fala em energia, e num país de dimensões continentais como o Brasil, né, é lembrar que há muitos anos a gente deixou de ter efetivamente planos estratégicos para o país. Quer dizer, essa capacidade de ver, né, muitos anos à frente. Isso é a tal da visão general em grego, né, do estratego. Né? Então, a gente perdeu isso. Né? E, com isso, a gente fica com essa sensação de que está toda hora tomando bola nas costas. Não obstante, as informações são conhecidas, as pesquisas são conhecidas. Né? Eu acho que foi em 2009, participei de um grande evento lá em Brasília, que, inclusive, foi falar sobre questões climáticas e que estava por vir. Tá? Que é o que está acontecendo agora. Né? Então, essa semana me chamou a atenção, porque até então eu tinha registrado que o Brasil tinha 20% da água doce no mundo. Agora, soube essa semana que temos um pouco mais de 10%. Quer dizer, estamos indo pela metade. Né? Aquilo que no passado nos deixava tranquilos, né? Porque energia limpa, hidrelétrica, porque tinha muita água sobrando, não temos mais. Então, de um lado, falta, de fato, essa visão estratégica. Claro, em todos os níveis, federal, estadual, e municipal e regional, não tem dúvida. Mas, em função do que a gente já tem hoje à mão, e parece que nossos amigos dos estados do Nordeste estão bem à frente, né? Com aproveitamento da energia solar e aproveitamento da energia eólica. E essa semana eu soube também de uma inovação muito bacana, 100% nacional, de aproveitamento do movimento das marés lá no Ceará. Né? Mais uma vez, outro estado pujante do nosso Nordeste. Aqui nós temos toda a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Ou seja, a gente pode pensar em soluções de forma integrada, claro, né? Sistêmica e inteligente. Né? Dado que está na moda esse negócio de cidade inteligente, a gente pode transformar a moda em algo realmente de alto valor agregado e efetivo. Ou seja, implantar ao longo do vale, né? E junto, integrando com o nosso litoral norte, né? Por que não
aproveitando, inclusive, a própria fala do Bruno, né, dessa integração, juntar a energia eólica, a energia solar e o aproveitamento das marés, por exemplo, né? Eu acho que isso já é um bom começo, um bom V0. Agora, pensando nesse que a gente não tem a caneta para tomar essas decisões, e quem tem a caneta parece que nem sempre está antenado, ou a gente não sabe por quais motivos não está orientado a esse tipo de coisa. Como é que a gente pode trabalhar esse aspecto? Bruno, como é que a gente pressiona para dizer a gente está preocupado também com o tipo de energia que vai ser utilizado gerado na nossa região? Queremos uma energia limpa e não uma energia que já está efetivamente ultrapassada e que está muito cara, principalmente nos dias atuais. Como é que a gente faz? Como é que a gente sensibiliza, né, as autoridades? Acho que a primeira forma é levantando a questão. A primeira forma é a gente não se omitindo ao debate. Não vejo outro caminho. Eu não vejo a gente simplesmente escrevendo no Facebook ou em qualquer rede social, falar, olha, eu penso isso, eu penso aquilo. A gente precisa estimular o debate, como a gente obviamente está fazendo. E, por outro lado, a gente engajar as pessoas em relação a quais os prós e os contras disso. É positivo o fato de o Estado chegar e falar, olha, é permitido ao empreendedor investir em algo na nossa região. Isso é positivo. O problema é como o Kleber e o Fulvio colocaram, a gente talvez esteja indo numa direção que não faz tanto sentido. Quando a gente fala, por exemplo, sobre energias renováveis, energias limpas, né, veja o seguinte, se a gente expandir um pouco mais a visão, não olhando só a geração, mas a gente olhar outros segmentos em que a gente usa esse tipo de energia, a gente vê alguns bons exemplos. Então, por exemplo, do ponto de vista de governo, o que São José está fazendo em relação ao leasing que foi feito para os carros da Guarda Civil Municipal, é um caso interessante do uso de tecnologia elétrica em vez de combustível fóssil, por exemplo. Tá? Agora, quando a gente olha a indústria que está instalada aqui na nossa região, será que a gente produz um único carro com esse tipo de tecnologia? Veja, você me fez uma pergunta, como é que a gente pode pressionar as autoridades? Eu acho que não vejo nenhum outro caminho que não passe primeiro pelo debate e pela sensibilização das autoridades, dado que a gente não tem a força de pegar e falar, olha, isso está errado. A gente pode mobilizar grupos, de fazer pressão. Existe uma questão que, inclusive, a gente abordou em outros programas, que é a questão do lobby positivo. Né? Que lobby é uma coisa que é demonizada pelas pessoas que acham que isso é algo negativo, mas lobby significa a gente levar argumentos que são contrários ou favoráveis a um determinado tema, e a gente tentar sensibilizar o legislador ou o representante do executivo em relação a uma certa direção. Isso é uma coisa que a gente pode fazer. Mas olha, o problema é muito maior da miopia do que está acontecendo na nossa região. A gente olha, por exemplo, a gente tem várias grandes montadoras aqui na nossa região que não desenvolvem tecnologia. O Fulvio falou o índice de maturidade de tecnologia, né? A gente está lidando com coisas que são extremamente maduras e ultrapassadas e que daqui a algum tempo elas não vão ser úteis mais. O que a gente está fazendo para estimular o investimento aqui, não só na geração, mas no que diz respeito ao restante da cadeia? Eu acho que tem algumas perguntas que a gente precisa fazer. A gente precisa discutir um pouco mais isso, e isso um pouquinho mais a fundo. Não dá para a gente simplesmente aceitar que as coisas estão assim e que vão continuar assim, e que um legislador resolve trazer uma ideia brilhante de algo absolutamente retrógrado. Quando você falou o seguinte, por trás da sua fala, na sua pergunta, a gente está deixando de discutir, por exemplo, o encarecimento da energia. Não só a questão poluidora disso, da cadeia toda para geração, mas isso é uma energia cara. Houve um erro, por exemplo, do gestor do Sistema Nacional de Energia nesse ano, por exemplo, que demorou muito para ligar as usinas termoelétricas. Mas por que eles
tinham só isso como alternativa, porque se investiu menos do que deveria em outros modais de energia, em outras matrizes de energia, como as que a gente mencionou, as energias limpas, a fotovoltaica, a eólica, né? Agora, o que a gente pode fazer além disso? Eu acho que passa necessariamente pela discussão, pela sensibilização, como também a gente precisa olhar para a questão que a gente nunca consegue escapar, que é a questão da educação. A gente precisa de melhores profissionais, não só para fazerem as perguntas certas, como para entenderem o que está passando, mas também para ser mão de obra para isso. Onde está a mão de obra para fazer isso acontecer? Né? Quando a gente vê o que aconteceu no passado de uma Embraer aqui na nossa região, a gente tinha um centro de excelência que subsidiou a mão de obra para aquilo. O que a gente está fazendo em relação a isso aqui na nossa região? Então, eu acho que é uma questão cuja resposta é muito mais complexa se a gente avançar em um passo além. Não só a questão da sensibilização das autoridades, mas em relação ao real problema no entorno. Porque se a gente continuar fazendo as mesmas perguntas, se a gente continuar com o mesmo tipo de atitude, o nosso caminho, a nossa direção, elas não vão ser exatamente os melhores. Você me deu a deixa para questionar sobre a educação justamente o Fulvio. O Fulvio tem trabalhado também com esse foco. E aí a pergunta que eu te faço, Fulvio, é quais são as dificuldades que a gente sabe que são muitas, mas que poderiam estar aí na primeira linha para a gente tentar resolver da qualidade da educação que a gente oferece para os nossos jovens. A gente tem muita coisa no radar, mas por onde dá para começar para entregar efetivamente um cidadão que entenda esse debate que a gente está fazendo aqui e que também possa participar desse processo de transformação? Por onde começar, Fulvio? Dá para ter uma ideia? Vamos lá, Rui. Essa pergunta é maravilhosa, é uma pergunta que me dá assim um prazer enorme de poder falar sobre ela, porque educação para mim é água para a vida. Eu venho de uma família de educadores. Meus pais eram professores, meus tios eram professores, e eu tenho a educação no sangue. E eu vou começar com um exemplo simples e depois a gente discute como isso pode ser explorado para frente. Eu sou amigo de um empresário, não é da nossa região aqui, é de outra região. Esse empresário, ele trabalha numa indústria que é considerada extremamente poluente. Mas ele resolveu que a empresa dele iria, de alguma forma, minimizar os efeitos dos poluentes no meio ambiente. Para resumir a história, hoje, na empresa dele, no lugar do cafezinho das 10 horas da manhã ou do cafezinho das 3, 4 da tarde, na parte produtiva, lá no chão de fábrica, cafezinho com pão, cafezinho com bolachinha, tem frutas para os funcionários comerem. Por quê? Porque é para os funcionários lembrarem que a empresa deles é poluente e se eles quiserem continuar comendo frutas na vida, eles têm que fazer alguma coisa em prol do meio ambiente. Esses funcionários levam para casa uma educação aprendida na empresa, que você visita a casa desses funcionários, é sensacional, parece outro planeta, parece que você está no outro mundo. Você vai nas reuniões de diretoria dessa empresa, as reuniões de diretoria parecem uma reunião onde, assim, como diz o Kleber, costuma dizer muito bem o Kleber, é uma reunião sistêmica, onde um problema não é tratado unicamente no âmbito estrito do que ele afeta, mas sim no âmbito sistêmico do que ele afeta. Eu estou com problema de produção, eu estou com problema de matéria-prima. O que eu posso fazer para conseguir minha matéria-prima? Esse empresário entrou em contato com outras empresas que tinham como resíduo coisas que ele podia usar como matéria-prima
e ele reciclou, ele montou uma usina de reciclagem para usar esse material como matéria-prima do produto dele. E o produto dele hoje serve, só para vocês terem uma ideia, é embalagem, ele serve de embalagens para produtos que são exportados do Brasil, assim, aos montes e às toneladas. Então, existe maneira. Que maneiras são essas? As maneiras têm que começar pela educação, como o Bruno muito bem falou. Uma pessoa que não sabe que jogar uma ponta de bituca de cigarro na rua, além de ser sujeira, pode causar um incêndio numa floresta de uma mata atlântica, uma pessoa que não sabe que deixar a torneira do banheiro aberta enquanto escova o dente, uma pessoa que não sabe que economizar no fogo da cozinha, ali fazer a comida no tempo correto, não deixar nem de mais nem de menos, é um desperdício de energia, não vai estar nem aí se vai ser criada uma usina hidroelétrica, termoelétrica, fotovoltaica, porque ele não está sabendo dar o valor que essa coisa tem. E isso só vem com a educação. E muitas vezes a educação vem com aprendizado dolorido. Existem alguns países da Europa que recentemente, por discussões sociopolíticas, resolveram desligar as suas usinas de geração nuclear de energia elétrica. Ao desligar as usinas de geração nuclear elétrica, eles passaram a usar só as outras usinas que eles tinham, termoelétricas, que são mais poluentes, e as poucas hidroelétricas que eles tinham. Resultado, eles não conseguiram atender a demanda de energia elétrica necessária para o inverno europeu. E tiveram que voltar atrás no uso das usinas de energia nuclear. Então, é aquela velha história, energia nuclear é uma energia que é pior ou melhor que a energia a carvão? É uma energia que é melhor ou pior que a fotovoltaica? A educação é que vai me dizer isso, o estudo é que vai me dizer isso, a formação do empresário, a formação dos gestores que procuram a decisão e a formação da mão de obra que executa isso. Esses três têm que estar alinhados, esses três têm que entender que a gente mora num planetinha azul, o nosso famoso planeta d'água, e que se a gente não cuidar dele, essa água vai virar barrenta e a gente não vai poder mais viver nele. Eu vou puxar alguns dados aqui para a gente ver o tamanho da encrenca que a gente está falando quando a gente discute essa capacidade das pessoas dos diversos entendimentos em função de déficits educacionais. E aí eu vou vou começar pelo aspecto do impacto comparativo aí. Se a gente pegar a educação profissional brasileira, não estou falando nem da faculdade, estou falando do ensino profissionalizante, do ensino médio profissionalizante. Existe uma coisa chamada Plano Nacional de Educação, que são objetivos que têm uma duração de 10 anos. Então, você passa 10 anos perseguindo aqueles objetivos. E quando a gente fala de educação profissional, o Plano Nacional de Educação, que vai ter aí essa década encerrada em 2024, portanto, a gente está falando daqui 3 anos, coloca como objetivo ter, no último ano desse plano, 2024, 5,2 milhões de estudantes matriculados em escolas, em cursos profissionalizantes. Aí você olha para onde a gente está agora, mais precisamente 2020, que foi a última medição. A gente tinha 1.900.000, portanto, a gente está bem longe de ter os 5,2 milhões de estudantes matriculados nesses cursos profissionalizantes. Aí a gente dá mais uma olhada, a gente pega a população adulta. Quando a gente olha a média, né, da população adulta, a média de escolaridade são 10 anos. Quando você pensa em 10 anos, sendo que a educação básica são 9,
você está imaginando que essa pessoa fez a educação básica, quer dizer, do primeiro ao 9º ano, e estudou mais 1 ano no ensino médio, portanto, não completou o ensino médio. A gente tem, essa é a média de anos de estudo da população que deveria ser a mais produtiva, a população que está entrando no mercado de trabalho, que está na faixa dos 18 aos 29 anos de idade. Aí, quando a gente vai e dá uma olhada para quem está fora do sistema educacional, né? Então a gente já falou que a gente tem pouca gente no ensino profissional, a gente tem uma grande proporção de pessoas que estão em idade produtiva, que tem baixa escolaridade, na média, né? E se a gente for olhar para quem está fora do sistema educacional, também nessa faixa dos 18 aos 29 anos de idade, a gente vai encontrar 67% da população brasileira nessa faixa etária. Ou seja, dos 18 aos 24 anos de idade, né, 24, não 29, dos 18 aos 24 anos de idade seria o momento em que as pessoas estão indo para o ensino superior. Portanto, completado aí os 12 anos de educação básica, né, o fundamental mais o médio, e estudando ainda qualificação profissional. No momento da qualificação profissional, a gente tem 67% dessa população que está fora do sistema de ensino. Sendo que, desses 67%, 30% pelo menos estão trabalhando, mas os outros 37% nem trabalhando estão. Então, a gente está com uma dificuldade muito grande de formar pessoas e de colocar elas em posições qualificadas no mercado de trabalho. E depois desses dados, eu quero jogar a bomba na mão do Kleber. Kleber, dá para desenvolver, a gente está falando do Vale do Paraíba, mas dá para desenvolver um país quando você não consegue resolver esses problemas tão básicos? Então, Fúvio, de fato, tem muito trabalho pela frente, né? Essa é a nossa realidade, né? Você acabou de mencionar dados do estudo recente da Organização Internacional, né, para o Desenvolvimento, a OCDE, né, que congrega vários países. Vários são europeus e outros não europeus, e o Brasil é um parceiro, mas ainda não é um signatário desse grupo, né? Dia 17 agora, semana passada, 17 desse mês, a Confederação Nacional da Indústria falou que o nosso nível técnico só aproveita 9% dos estudantes para capacitá-los profissionalmente, né? Então, de novo, lembra que eu falei aí o Brasil deixou de fazer planejamento estratégico há muitos e muitos anos, né? No século passado. Então, a gente está sofrendo as dores de quem, de fato, a nível nacional, geopolítico, porque isso é geopolítica, né? De fato, não se planeja no sentido efetivo, quer dizer, trabalha, né? Não é no mundo das ideias, é juntar o mundo das ideias com a realidade, né? E se a gente juntar isso com o início da nossa conversa, que é a energia, né? Energia, seja eólica, né? Por exemplo, a energia eólica no Brasil, a competência em energia eólica no Brasil, nasceu com os amigos do ITA, lá no CTA, né? Do século passado. Isso é fato, né? Que construíram e constituíram empresas, né? Exportaram tecnologia para a Alemanha, né? E agora um outro colega do ITA também é um grande empresário e implanta fazendas, né, de energia eólica no Nordeste. Então, essa cultura de uma boa educação, né, como disse o Fúvio, uma educação prática, né, que transforma o conhecimento, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente pesquisa, em bem, né, valores de fato para a sociedade, né? Então, essa percepção prática que precisamos ter, né? E quando a gente fala de energia, está precisando de formação de engenheiros e técnicos. E, se você for ver o mesmo relatório da OCDE, vê que a gente está produzindo muitos poucos profissionais, seja de nível técnico, seja de nível em termos de engenharia, né? E, é claro, junto com isso, que o Fúvio falou também, temos que mudar o nosso modelo mental, né? Aqui a gente não está dormindo eternamente, berço esplêndido, né?
O Brasil precisa que nós o ajudemos a ser grandes, né? O Brasil é que precisa da gente. A gente é que tem que, de fato, fazer por ele de forma inteligente e a gente precisa instruir, educar de fato, desenvolver as pessoas da nossa nação. A gente está discutindo esses aspectos e é importante lembrar que o estado de São Paulo, a região sudeste do Brasil, ela tem números, alguns desses números são melhores, né, do que a média nacional, né? Aqui a gente está pegando um apanhadão do Brasil inteiro. Mas, por mais desenvolvido que a gente possa ser, por mais à frente que a gente possa estar nesses indicadores aqui, que também não é muito mais à frente, a gente carrega, né, todo esse peso de um país em que a gente não resolveu todas essas questões ainda, né? Quando a gente fala que a escolaridade média dos adultos entre 18 e 29 anos é de 10,2 anos de estudo, significa que na nossa região, muito provavelmente, a gente tem uma média superior a essa e em boa parte do Brasil, certamente a gente não tem nem 10 anos, está abaixo disso. E aí, esse é o custo do Brasil. Portanto, quando a gente pensa no desenvolvimento da nossa região, a gente tem que pensar no desenvolvimento do país como um todo, né? E Bruno, como é que a gente trabalha essa questão de conseguir utilizar essa riqueza que a gente tem na nossa região, que é a riqueza dos cérebros, das pessoas bem capacitadas, e permitir que a gente amplie o acesso à educação, à formação profissional em nível médio, em nível superior, para atender demandas do setor produtivo que precisa de mais eficiência, de mais capacidade de competitividade, ser mais produtivo, ser mais inovador para continuar competindo no mundo internacional, porque a gente corre o risco, se a gente não fizer isso, de perder os avanços que a gente teve nas últimas décadas. Por onde a gente pode atuar para garantir que quem já está mais à frente nesses processos todos de qualificação possa olhar para quem ainda está precisando de uma ajuda e trazê-los para esse mundo, para que a gente não fique à deriva nesse processo de desenvolvimento da região? Eu acho que, em poucas palavras, é desregulamentar, simplificar, orientar o investimento em educação, simplificar o ambiente de negócios, a gente reduzir a intervenção do Estado, que muitas vezes atrapalha a atividade empreendedora. Acho que são formas de a gente fixar os cérebros que são gerados na região. Por outro lado, quando a gente olha a base, a gente precisa estimular a qualificação, não só gerar mais profissionais, mas a gente pensar em formas de a gente melhorar a qualificação. Uma coisa que se perdeu muito eram aqueles exames que haviam em que você conseguia ver de maneira comparada o desempenho ao longo dos anos dos alunos. Isso se perdeu tanto na iniciativa privada quanto no setor público, e isso é uma pena, porque quando a gente começa a fazer um raio-x de qual é a referência, independente de se ela é mais baixa ou mais alta, a gente passa a não ter essa referência, a gente passa a aceitar qualquer coisa. O problema é que o mercado não aceita qualquer coisa. O problema é que é difícil a gente contratar técnico, é difícil a gente contratar engenheiro médio. Eu não estou nem falando de grandes engenheiros, eu não estou falando de extraordinários cérebros, que a gente não consegue e que se estabeleçam na região de maneira sistemática e maciça como precisaria. Quando a gente olha o número de PhDs que são formados, né, e a gente olha isso de modo... dividir pela população econômica ativa, a gente vai ver que o nosso número comparado a outros países ou aos países desenvolvimentos, ele é medíocre. Isso precisa mudar. E agora, o buraco ele é muito embaixo. Essa semana eu tive uma experiência com um grande gestor educacional na região, que a gente estava numa certa situação
e ele estava diante de uma situação, estava tendo que lidar com uma situação de um aluno no ensino médio que tinha tentado suicídio. Puxa, como lidar com aquilo? E aí ele me falou o seguinte, falou, Bruno, o problema não é só o caso em si, mas esse é o terceiro caso que eu tenho nesse mês. Puxa, aí eu falei, mas caramba, que grave, que duro que é isso. E aí a correlação disso era que os 3 casos estavam relacionados a uma certa, o pior tipo de violência possível, o pior tipo de vulnerabilidade possível que pode acontecer no seio familiar, que é as crianças sofrerem violência, abuso na própria casa. Um negócio que choca. Quando eu vi aquilo, me chocou. Falei, poxa, eu tô um gestor público e um gestor, desculpa, educacional, tendo que lidar não com a educação estrito sensu, no que a gente está falando de qualificação, no que a gente está falando de aumentar o acesso, mas ele está sofrendo o resultado de uma sociedade doente no fundamento. A gente está falando de situações em que, puxa vida, como que é possível que o Estatuto da Criança e do Adolescente dê respaldo para esse tipo de crime? Um ano atrás, mais ou menos, eu tive numa palestra com um promotor da nossa região, ele me contando que haviam 500 casos por ano de denúncias desse tipo de crime aqui na nossa região. Só que a gente tem que lembrar que quando faz uma denúncia, é como a pontinha do iceberg. São poucas as crianças, os jovens, os adolescentes que vão denunciar. A grande maioria sofre ali calada. E qual é o desdobramento disso ao longo do processo educacional como um todo? É muito complicado. É muito complicado falar sobre isso. E muitas vezes, quando a gente fala sobre isso, também dói. Dói de maneira profunda, obviamente. Porque muitas vezes não é a realidade que a gente conhece. O que a gente consegue ver... O que você está trazendo aqui, eu entendo da seguinte forma. Nosso grande desafio é apontar o desenvolvimento, processos para continuar desenvolvendo a região. E eu acho que a gente precisa ter claro, né, quem está nos acompanhando aqui, como é que a gente está pensando isso, né? O primeiro ponto a gente desenvolveu, principalmente o Vale do Paraíba, tanto economicamente como em qualidade de vida, baseado num pilar que tinha a formação educacional, né, e a geração de riqueza através de uma indústria que, basicamente, startou muito forte com a indústria aeronáutica. Então, a indústria aeronáutica e a qualificação da mão de obra na região permitiu que a região chegasse aos níveis de desenvolvimento que a gente tem hoje. Só isso que a gente não vai conseguir preservar essa qualidade de vida nas próximas décadas. Portanto, a gente tem que começar a pensar o que a gente vai fazer hoje para isso mudar. O Bruno traz, né, além da questão da formação profissional, problemas sociais que afetam o desenvolvimento educacional da próxima geração, que vai fazer com que o Vale do Paraíba e o Brasil possa ter melhorias ainda maiores no seu desenvolvimento, na sua qualidade de vida, através da geração de riqueza pela atividade produtiva, que é isso que a gente está buscando. Atividade produtiva, gerando riqueza, gerando empregos, gerando trabalho, gerando produtos, fomentando as transações comerciais e tornando a região mais rica, né? E por consequência, essa riqueza tem que se transformar em qualidade de vida para toda a sua população, que é isso que a gente está discutindo aqui. E o que a gente está vendo a gente precisa entender que para ter o desenvolvimento da indústria de um lado, eu preciso garantir a educação do outro. Mas para garantir educação, esse mesmo desenvolvimento com educação, eu preciso estar alinhado com as tendências internacionais, portanto, voltamos ao início do processo como todo que a gente veio falando, cabe aqui uma usina termoelétrica, não seria o momento de estar pensando em alguma coisa nova, né? E aí a gente se depara também com uma outra situação.
se as políticas não estão apontando para o novo, a gente tem problemas históricos ainda não resolvidos, que são os problemas que estão na base da sociedade, que afetam principalmente, nesse momento, os estudantes, que, sim, vão trazer problemas ao longo dos próximos anos. Portanto, não existe uma possibilidade de pensar esse desenvolvimento sem pensar ele de forma integral. Integral não é só a indústria, não é só a educação, não é só o trabalho, não é só o poder público, é todo esse conjunto que forma a sociedade evoluindo juntos. Kleber, você que entende bastante desses processos, o pensamento integral e a forma de fazer essa atuação integral, como é que a gente pode, então, qual é a proposta, qual é o caminho, por onde a gente começa, para garantir que cada uma dessas peças vai ser movimentada e que todas juntas vão evoluir? Excelente pergunta, Rui, porque você está falando, na verdade, de um ecossistema social, né? Onde tudo faz parte e tudo está integrado, porque se conecta uma coisa com a outra, né? E você, por exemplo, você falou da região Sudeste, né? Então, consta do registro do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial do Comando da Aeronáutica que a região Sudeste do Brasil detém praticamente 80% das empresas aeroespaciais, né? A grande maioria, quase 70%, no estado de São Paulo, e só no município de São José, praticamente 15%. Então, de um lado, o que a gente tem? A gente tem um privilégio de ter pessoas que foram muito bem desenvolvidas e capacitadas na região, seja pelas excelentes escolas, seja pelas excelentes oportunidades, como você mencionou bem, e os amigos aqui também, o Bruno e o Fúvio, das empresas e indústrias de base tecnológica e de tecnologia de ponta, a ponto de fazer tão bem e ser reconhecido também como excelência e alta qualidade no exterior, né? Então, o que eu vejo? De um lado, essas pessoas maduras, né, que são muitas, né, que aprenderam e muito, tiveram a oportunidade de excelente educação, né, reverter isso, né, para ajudar também socialmente nos projetos sociais. E essa massa não é pequena, né? Por exemplo, eu falei que na região Sudeste são da ordem de 80% das indústrias aeroespaciais no Brasil, né? Então, eu vejo, de um lado, né, quem recebeu muito, né, contribuir, né, em projetos sociais para que o aprendizado dele se reverta socialmente e se multiplique, né, se catalise, né, e para os diversos setores da sociedade. Por outro lado, né, a gente tem agora o advento, né, da indústria 4.0, né? Que está trazendo isso, né? Aquelas atividades mais rotineiras, mais padronizadas, repetitivas, né? Estão recebendo tecnologia em grande quantidade. Nós vamos ter aí a previsão de mais de 12 tipos diferentes de novos perfis de profissionais para trabalhar nas indústrias, em diferentes posições. Ou seja, os novos têm que também ser educados, né? Eu acho que a partir e aproveitando toda essa experiência dos maduros, né? E esses maduros também contribuírem para as políticas sociais, né? Esse, para mim, é o ecossistema funcionando de forma integrada, né? E buscando o bem comum. Fúvio, ainda continuando nas questões envolvendo educação, São José dos Campos realiza anualmente, é promovido pelo INVOS, em parceria com a Rádio Jovem Pan, um congresso de educação. A gente está indo para a 3ª edição e você, nesse ano, está liderando a organização de mais esse debate, que vai ser realizado no dia 5 de outubro. Como é que você vê essa difusão desses conhecimentos em ambientes como esse do congresso que você está integrando o comitê organizacional? Ótima pergunta, Rui, muito obrigado.
essa setorização que o Kleber trouxe, onde a gente precisa pegar o mais maduro, o mais experiente, que tem um pouco mais de experiência, e dar um reskilling, quer dizer, umas novas competências para ele continuar usando a experiência que ele acumulou durante o tempo, inclusive e principalmente para transmitir para os mais novinhos, e os mais novinhos tendo que aprender novas competências que não eram antes necessárias e requeridas, como o Kleber falou, e que vão ser requeridas pela indústria 4.0, já estão sendo requeridas, implica numa mudança do pensamento, do conteúdo educacional que cada um dos educadores, em cada pedaço do país, em cada lugar, e aqui na nossa região não é diferente, aqui na nossa região a gente tem essa história bem conhecida, vai precisar saber. É muito parecido com o que o Bruno falou do aluno que teve problemas na escola porque ele tinha problemas em casa. Como é que eu vou querer que aquele aluno consiga ter um desempenho satisfatório se ele não tem o apoio da formação familiar satisfatória para ele poder não se preocupar com a família e se preocupar com o estudo que ele tem que se preocupar? Então, nós temos hoje um processo de terceirização de responsabilidades, todas elas terceirizadas, na sua vasta maioria, ao Estado. E aí eu retomo o que o Bruno falou no começo da nossa fala aqui: menos Estado é mais desenvolvimento. Isso não significa desregramento, falta de regramento pelo Estado. Não, o Estado tem que regrar, o Estado tem que ordenar, o Estado tem que conduzir e o Estado tem que pensar. Mas esse congresso é um dos momentos, e ele é anual, ele é um dos momentos onde a gente pode pensar a curto, médio e longo prazo. E aqui, quando eu falo curto, médio e longo prazo, em termos de educação, eu não estou falando em 8, 9 anos. Eu estou falando em 3 anos, 15 anos e 30 anos. Não adianta absolutamente nada eu tentar me preocupar com essa geração que está agora sofrendo as consequências de todo o nosso passado errado, de todo o nosso passado que vem desde a colônia, que você tem toda a razão, Rui. Os erros vêm desde a colônia, focando no ensino superior, focando no superdiploma, focando nos superdoutores, e fica um gap enorme entre o ensino básico e o ensino superior, e a nossa indústria não tem essa mão de obra média, administrativa, que é quem faz a máquina da indústria rodar. Então, esse congresso nosso anual, ele permite que a gente discuta políticas, discuta saídas, discuta exemplos, e é o que nós vamos fazer esse ano, trazer alguns exemplos em vários setores de iniciativas que deram certo, iniciativas que dão certo e iniciativas que estão mostrando que darão certo. Iniciativas que vão prover a mão de obra básica necessária para a cidade inteligente funcionar, vão prover a mão de obra básica necessária para a cidade inteligente ser administrada e a mão de obra básica necessária para prover a inteligência para que essa cidade seja inteligente. Porque a cidade não vai ser inteligente por si só. A cidade é apenas um aglomerado de paredes e máquinas. Quem faz a cidade ser inteligente são os cidadãos. E os cidadãos que vão fazer a cidade ser inteligente são os cidadãos com boa formação. E aí, quando eu falo em boa formação, eu não falo o cara saber fazer conta de matemática rápido. Eu não falo ele saber só escrever corretamente o termo em português.
mas é muito mais. É ele saber todo o pensamento lógico que envolve as ciências exatas e a matemática, para que ele, dentro de um problema lógico da vida dele, ou dentro de um problema lógico da empresa dele, ele possa usar aquele mesmo raciocínio para direcionar isso para um caminho mais razoável, mais inteligente. E a mesma coisa na literatura, na leitura. Uma pessoa que possa ler uma notícia num jornal, possa ler uma notícia numa internet e identificar daquela notícia o que pode ser aproveitado de bom. Não interessa se aquela notícia tem fake news ou não tem fake news, não interessa se aquela notícia foi com boa intenção ou má intenção, o que interessa é o que eu, como ser, como cidadão, aprendi a tirar dessa informação para poder me fazer um cidadão melhor. Que, como o Kleber disse, aí é o único jeito da gente fazer com que o sistema integrado funcione, quando cada um dos seus cidadãos forem cidadãos melhores. Esse é meu objetivo com esse congresso esse ano, que eu espero que a gente tenha bastante sucesso e bastante repercussão. Então, eu vou trazer mais uns números aqui para as pessoas entenderem o tamanho do problema que precisa ser resolvido. E quando eu falo tamanho do problema que precisa ser resolvido, não pensem que está na mão de outro resolver esse problema por nós. Está na nossa mão encarar isso como um problema. O Fulvio está falando sobre a possibilidade das pessoas compreenderem. Assim, é mais do que ler, entender, elaborar, pensar, refletir, fazer hipóteses, elaborar hipóteses, checar informações. Esse é um processo bastante complexo na cabeça das pessoas e que leva bastante tempo para ser desenvolvido. Portanto, isso é um dos objetivos do ensino médio, onde os nossos alunos não estão chegando, porque se a média de anos de estudo são 10 anos, eles não estão passando pelo ensino médio todo para desenvolverem essas habilidades. E tem um agravante, o agravante é o número que eu vou trazer agora. Dentro, de novo, do Programa Nacional do Plano Nacional de Educação, a gente tem um objetivo que é a qualidade do aprendizado adequado medido no terceiro ano. Crianças do terceiro ano têm alguns objetivos para serem atingidos, em leitura, em escrita e em matemática. Bom, então vamos lá. A gente está com... A meta é 100%. A meta é você ter os estudantes entendendo tudo quando chega no terceiro ano, o aprendizado adequado para o ano que estão. A gente tem só 45% dos alunos do terceiro ano compreendendo o que precisa em leitura, 66% com as habilidades necessárias na escrita e também 45% nas habilidades de matemática. Se você não tem um processo de formação do estudante logo na base, com boa qualidade, por exemplo, se você deixa isso daqui passar pelo terceiro ano, né, você não resolve até o terceiro ano, isso daqui vai acompanhar o aluno o resto da vida dele. E aí, você tem evasão no ensino médio, o aluno que chega no ensino médio, muitas vezes não consegue acompanhar um ensino profissionalizante, portanto, isso condena ele a uma renda menor e dificulta a vida do setor produtivo, que não encontra as pessoas que vão fazer a máquina girar, as coisas acontecerem, né? E você tem outras consequências para isso que vem a reboque, né? Se você tem uma população com menos anos de estudo, você tem uma população de renda mais baixa, portanto, ela precisa mais do Estado para que ela tenha acesso àquelas coisas que quem tem mais anos de estudo e renda maior consegue por iniciativa própria muitas vezes. Então, portanto, é mais caro você ter no Estado uma população de menor conhecimento e de menor renda. Por isso que o desenvolvimento tem que ser integral e a gente tem que levar mais pessoas nesse processo de desenvolvimento, para não faltar mão de obra na indústria, para não ter dificuldade no desenvolvimento de novas tecnologias, ou pelo menos da produção baseada em novas tecnologias, e para ter as condições de qualidade de vida que a gente tanto preza na cidade. Porque, no final das contas, não é construindo um muro que a gente melhora a nossa qualidade de vida,
né? Você pode melhorar a sua qualidade de vida dentro do muro que você construiu, mas quando você sair desses muros, a qualidade de vida cai, porque muitas vezes o seu carro precisa ser blindado para você poder fazer essas circular. E aí eu acho que é um pouco, poderia até parecer um pouquinho de viagem minha, e a gente está completando 1 hora de programa, mas eu quero jogar para o Bruno o encerramento desse programa. Bruno, esse entendimento de desenvolvimento integral, que passa pela educação, que passa pela qualidade de vida, que passa pela geração de riqueza, é um objetivo que o Vale do Paraíba tem que tomar como bandeira e levar isso à frente, envolver a classe política, transformar isso em políticas de desenvolvimento. Qual que é o trabalho que o Vale do Paraíba precisa desenvolver para garantir que esse desenvolvimento ocorra? Acho que esse tecido, essa trama, ela precisa ser construída e você tem... É isso, a gente precisa gerar valor econômico, valor social a partir dessa articulação desses vários atores para que, de fato, a gente possa elevar a qualidade da formação da mão de obra, mas não só a qualidade da formação da mão de obra, mas a gente elevar o nível do debate do próprio cidadão na região do Vale do Paraíba. A gente realmente... O desafio não é pequeno, não é simples, mas existem esses vários passos. Eu acho que um desses passos é justamente a gente levantar o debate. Eu acho que a questão do Congresso, que essa iniciativa do Invoz é uma iniciativa muito legal e absolutamente louvável, e é importante frisar que não é a primeira edição, é a terceira edição, né, pelo que o Fulvio colocou. Mas acho que a gente tem que trabalhar também a questão da sensibilização dos atores políticos da nossa região, por um lado. Então a gente está falando de, independente de partido, independente das cidades, a gente mostrar o que está acontecendo e qual é a necessidade. Quando eu chego na minha empresa, eu não consigo contratar um mecânico montador, como vem acontecendo, um projetista. Poxa, isso é uma carência na nossa região. Agora, eu não estou falando de uma grande função. Por outro lado, a questão da integração da escola com a comunidade, né? Como a gente melhorar, como a gente pressionar as autoridades em relação, por exemplo, à gestão no nível escolar, os diretores, né? Como fazer isso, como melhorar a qualificação disso, como melhorar o entorno, a qualidade, a estrutura básica para o aluno poder estudar. Por outro lado, como estimular a instalação aqui na região de mais centros de formação educacionais aí com excelência, como mensurar o caminho. A gente, nesse debate, nesse que a gente estava falando, a questão da gente analisar, porque a gente não mede, a gente não administra. Se a gente não sabe se a qualidade é boa ou não, a gente não consegue debater isso. O que a gente tem visto sistematicamente é que o que tem saído na ponta final é pouco e inadequado. Então, eu acho que nisso tudo que a gente discutiu, existe esse caminho, existe uma sequência para a gente discutir o hoje e, tão ou mais importante, o amanhã. Os problemas eles estão ali na nossa cara. Se a gente não se mobilizar, se a gente não se somar, seja a partir dessas discussões de ideias, somando com os diferentes atores na iniciativa privada, nas organizações da sociedade civil e nos diferentes governos, esquecendo de partidos, esquecendo das coisas que eventualmente fazem diferença e focando nas coisas que são comuns a todos nós, a gente não consegue ir para frente. Então, eu acho que o caminho é sempre o diálogo. O caminho é a gente buscar construir essas pontes. O caminho é claro, não é fácil, como também o Fulvio falou, mas é possível. Bom, eu acho que com isso a gente consegue encerrar esse programa de hoje, que foi bastante reflexivo e que aponta para um desenvolvimento em que a gente precisa estar juntos. Eu acho que essa é a palavra, juntos, para que a iniciativa privada, o poder público, a sociedade civil organizada, mas que também as pessoas individualmente participem desse desenvolvimento. E aí essa participação, às vezes, está muito próxima de você. Está em você zelar pela escola perto da sua casa,
para que ela possa oferecer para o seu filho e para o filho dos seus vizinhos a melhor educação possível. E aí perseguir efetivamente o desenvolvimento dessa qualidade da educação, porque tem a participação das pessoas. As pessoas têm que estar ao lado da escola e não atacando pedra, né? Porque a gente está vendo que a gente precisa efetivamente de gente que pensa para poder dar conta dos desafios que o setor produtivo brasileiro tem pela frente. Porque se a gente não tiver gente inteligente, gente pensando, a gente não vai conseguir desenvolver o Vale do Paraíba. Eu quero agradecer demais a presença dos nossos convidados, Kleber Grasso e Fúvio Delicato, e quero também agradecer ao Bruno Frossar, diretor da SECRE, e a você que nos acompanhou aqui nesse programa Mais Vale, que é uma parceria entre a SECRE e a Rádio e TV Imprensa. A gente fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Até mais.